mulher paga as compras de senhor idoso e é demitida pela gerente minutos depois. O que acontece a seguir é chocante. Se inscreva no canal para mais histórias e não esqueça de curtir o vídeo para continuar acompanhando. Fernanda, uma mulher dedicada de 38 anos, enfrentava um dia intenso de trabalho em um calor escaldante. Entre a correria, chegou a vez dela atender um senhor no caixa. Ele aparentava estar muito preocupado. Seu Messias, como se apresentou, havia feito as compras e passado, mas havia esquecido a carteira em casa. Sentindo-se tocada pela situação, Fernanda decidiu oferecer sua ajuda. Sem hesitar, ela retirou de sua própria carteira para cobrir o custo das compras, garantindo que resolveria a questão do pagamento em outro momento. Visivelmente emocionado e aliviado, seu Messias tentou demonstrar sua gratidão, entregando-lhe um papel com suas informações de contato e prometendo que faria o pagamento assim que possível. Para Fernanda, aquele gesto não apenas resolveu o problema imediato, mas também aprofundou seu sentimento de empatia e conexão com o próximo. Fernanda cuidadosamente guardou o papel no bolso do uniforme, acreditando de coração na honestidade do Senhor Messias. Ela estava convencida de que ele tinha boas intenções e não tinha dúvidas sobre isso. Mas, do lado de fora, seus colegas estavam observando e trocando olhares cheios de desconfiança. Eles balançavam a cabeça e falavam que ela estava sendo ingênua, sugerindo que ela deveria ficar mais esperta, porque nem todo mundo era tão honesto quanto parecia. À medida que a conversa entre eles esquentava, começaram a zombar e a insinuar que o velho poderia estar tentando enganar Fernanda. Apesar de toda essa pressão, Fernanda não se deixou abalar. Ela continuou firme na sua posição, defendendo o Senhor Messias e reafirmando sua crença na bondade das pessoas. Sentindo o peso das críticas ao seu redor, Fernanda decidiu não entrar na onda de desconfiança. Em vez disso, ela se aproximou do Messias com um olhar cheio de empatia e compreensão. Com uma expressão de preocupação genuína, ela o consolou, garantindo que acreditava nele de verdade. Essa atitude não só trouxe conforto para o Messias, mas também mostrou a coragem de Fernanda em manter seus princípios, mesmo diante da adversidade. Os murmúrios dos colegas foram diminuindo aos poucos, dando lugar a expressões de surpresa e um pouco de vergonha. A desconfiança começou a desaparecer quando seu Messias, com os olhos marejados, virou-se para Fernanda e agradeceu de coração. Ela respondeu com um calor genuíno e sua gentileza parecia um alívio em meio ao calor que fazia no ambiente. Depois que seu Messias se afastou, Fernanda voltou ao trabalho com um renovado senso de propósito. Ela sentia que, mesmo que seu gesto fosse pequeno, havia feito uma verdadeira diferença na vida de alguém. A sensação de satisfação e realização a acompanhava enquanto ela retomava suas atividades com uma nova energia. Seus colegas, ainda sem acreditar, continuaram observando a cena com curiosidade contida. Percebendo os olhares questionadores, Fernanda decidiu não se deixar abalar. Ela manteve firme sua crença na bondade das pessoas e estava convencida de que pequenos atos de generosidade podem realmente causar mudanças positivas. Sua fé de que um gesto de compaixão pode transformar realidades só reforçou sua determinação em continuar otimista e generosa, independentemente do que pensassem os outros. Enquanto Fernanda aproveitava um breve momento de descanso no refeitório do supermercado, foi surpreendida por um chamado urgente para o escritório de Marília, a supervisora. O ambiente do supermercado estava movimentado, com as caixas registradoras tilintando e os clientes circulando pelos corredores, criando um contraste com a atmosfera tensa que aguardava Fernanda. Ao entrar no escritório, Fernanda notou imediatamente a expressão grave no rosto de Marília. A supervisora a convidou a sentar-se em frente à mesa, e o silêncio pesado fez com que o estômago de Fernanda se contraísse.
Marília começou a questão com cautela, mencionando um erro na contabilidade do caixa que havia sido registrado. Com o coração acelerado, Fernanda explicou que a irregularidade se devia a uma situação excepcional. Ela havia utilizado seu próprio dinheiro para pagar as compras de um senhor idoso, seu Messias, que não conseguiu pagar no momento. Fernanda detalhou a preocupação do cliente e a decisão que tomou para ajudar, esperando que Marília compreendesse suas boas intenções e a razão por trás da sua ação. Apesar de reconhecer o esforço e a intenção de Fernanda, Marília explicou que as políticas da empresa eram rigorosas e não permitiam exceções, mesmo em situações excepcionais. A supervisora disse que, devido à gravidade da violação das regras e ao impacto potencial de abrir exceções, a decisão foi tomada de demitir Fernanda. A notícia foi um golpe doloroso para Fernanda, que percebeu que, apesar de suas intenções nobres, não foi suficiente para manter seu emprego. Com um peso no peito, ela entregou seu crachá e suas chaves à gerente, agradecendo pela oportunidade de ter trabalhado ali. Sua voz estava embargada, mas ela conseguiu expressar sua gratidão antes de sair do escritório. Enquanto deixava o supermercado, com os olhos marejados e o coração pesado, Fernanda refletia sobre a situação. O calor do dia parecia menos intenso enquanto ela passava pela saída, sentindo uma mistura de tristeza e resignação. Embora a empresa não tivesse reconhecido sua integridade e dedicação, ela mantinha a lealdade aos próprios princípios. A sensação de ter agido de acordo com suas convicções ofereceu um conforto amargo, enquanto ela se afastava do local que havia sido seu ambiente de trabalho e dedicação. Enquanto a noite caía, Fernanda se dirigia para casa, seu pensamento mergulhado nas reviravoltas inesperadas do dia. A frustração dela não vinha apenas da decepção com o trabalho, mas da percepção de que suas ações, sempre impulsionadas por um desejo genuíno de ajudar, haviam sido mal interpretadas. A dureza da nova gerente, que parecia mais preocupada com normas do que com as pessoas, deixara Fernanda desiludida. Decidida a não permitir que essa frustração a definisse, Fernanda se lembrava das lições que aprendera sobre resiliência e otimismo. Apesar da amargura, ela estava determinada a manter sua crença na bondade humana e continuar a contribuir positivamente, como sempre fez. Ao chegar em casa, Fernanda encontrou a casa não só um refúgio, mas uma tela de memórias tranquilizadoras. Seu pai, José, estava no quintal, cuidando das plantas sob a luz suave do entardecer. Ele sempre soubera transformar até os momentos mais simples em algo especial. E naquela tarde, sua presença era um bálsamo para Fernanda. A casa tinha um aroma acolhedor de ervas frescas e pão caseiro, uma combinação que sempre a fazia se sentir segura e confortável. Sentar-se na varanda com um pedaço de pão e conversar com José era o alívio que ela precisava para acalmar a mente e restaurar o equilíbrio emocional. José, ao notar o semblante cansado de sua filha Fernanda, quebrou o silêncio com uma pergunta gentil. Como foi o seu dia, minha querida? A tristeza no rosto de Fernanda era visível, e ela precisou de um momento para juntar as palavras. A revelação de que tinha perdido o emprego naquele dia a deixou vulnerável, mas a compreensão silenciosa de José a encorajou a falar. José, com uma expressão de preocupação genuína, se aproximou de Fernanda, envolveu-a em um abraço apertado e a incentivou a explicar o que havia acontecido. Ele escutou atentamente. Seu olhar atento refletia um apoio incondicional. Embora a preocupação estivesse estampada em seu rosto, José estava decidido a enfrentar esse desafio ao lado de Fernanda. Ele queria que ela soubesse que, mesmo nas horas mais difíceis, o amor e a solidariedade familiar sempre estariam presentes para superar qualquer obstáculo. Fernanda engoliu em seco ao perceber a ansiedade nos olhos de seu pai. Mesmo enfrentando limitações de mobilidade, Chico,
sempre conseguia transmitir uma sensação reconfortante, o que a fazia se sentir mais tranquila. Enquanto ela começava a relatar os eventos do dia, detalhando a assistência que havia prestado a seu Messias e as repercussões disso em seu emprego, sentiu um alívio ao estar ao lado de alguém que realmente se importava com seu bem-estar. A conversa se desenrolava lentamente, com Fernanda explicando cada detalhe enquanto Chico a ouvia com atenção e empatia. Cada palavra que ela dizia era recebida com uma expressão de compreensão e apoio, o que ajudava a suavizar o peso emocional que ela carregava. A presença do pai, mesmo com suas próprias limitações, oferecia um sentimento de segurança e conforto, fazendo com que Fernanda se sentisse acolhida e menos sozinha ao enfrentar essa nova fase desafiadora. José escutava atentamente, seu silêncio refletindo um profundo entendimento e uma conexão sólida com sua filha. Enquanto ela compartilhava suas frustrações, a atmosfera tranquila da sala parecia oferecer um abrigo seguro para suas palavras. De repente, a porta se abriu e seu irmão mais novo, Vinícius, entrou. Ele percebeu imediatamente a tensão no rosto da irmã e, sem hesitar, caminhou até ela. Vinícius, com seu jeito sempre acolhedor, envolveu Fernanda em um abraço firme e reconfortante. Com uma voz que misturava encorajamento e uma sinceridade inesperada, ele disse: "Maninha, eu sei que as coisas estão difíceis agora, mas você agiu com o coração. O mais importante é que você tentou ajudar alguém. Estamos aqui para você e juntos vamos enfrentar qualquer desafio." As palavras de Vinícius, carregadas de uma maturidade surpreendente para sua idade, trouxeram um alívio palpável para Fernanda. O calor e a sinceridade do abraço ajudaram a dissipar um pouco da tristeza que a envolvia. Enquanto ela abraçava Vinícius de volta, sentiu-se envolvida por um suporte genuíno que a encorajava a seguir em frente. A presença reconfortante de sua família, com seu apoio incondicional, era um lembrete de que, apesar dos desafios, a força para superar os obstáculos vinha da união e do amor mútuo. Esse apoio renovado deu a Fernanda a coragem e a esperança necessárias para encarar a situação com um novo ânimo e determinação. José olhava com um misto de tristeza e orgulho, refletindo sobre os desafios financeiros que a família estava enfrentando. Apesar das dificuldades, ele via em Fernanda uma manifestação pura de coragem e generosidade, qualidades que sempre foram o alicerce da família. Seu olhar era terno e cheio de compreensão, enquanto ele falava com um tom suave e encorajador. "Fernanda, sempre admirei o seu coração", disse José, sua voz carregando uma sinceridade profunda. "Você sempre foi alguém que se preocupou mais com os outros do que com si mesma, e mesmo agora, sua integridade brilha intensamente." Enquanto falava, José se esforçava para suavizar o peso da situação com uma leveza reconfortante. "Não importa o que aconteça, lembre-se de que estamos juntos nisso. Somos uma família e vamos enfrentar cada obstáculo lado a lado. Encontraremos uma solução para superar essas dificuldades." As palavras de José, simples mas profundamente significativas, envolveram Fernanda com um calor reconfortante. A certeza de que sua família estava unida e pronta para enfrentar as adversidades com ela deu a Fernanda uma nova perspectiva e uma sensação de apoio inabalável. Com o coração um pouco mais leve, ela sentiu um renovado senso de esperança e força, sabendo que, apesar dos desafios, o amor e o suporte de sua família seriam a âncora constante em tempos incertos. Ao ouvir as palavras encorajadoras de seu pai, Fernanda sentiu uma onda de alívio misturada com gratidão. José, com uma voz carregada de sinceridade, expressou: "No final das contas, as coisas vão encontrar seu caminho. O que você fez hoje é algo verdadeiramente raro e admirável." Apesar da tristeza pela recente demissão e das dificuldades financeiras que a família enfrentava,
Fernanda encontrou consolo no apoio constante de seu pai e na compreensão do irmão. A sensação de orgulho começou a substituir a tristeza, pois Fernanda sabia que mesmo diante dos desafios futuros, havia algo profundo que podia abraçar. O que a confortava verdadeiramente era a certeza de que suas ações foram guiadas por uma empatia genuína. Mesmo com a perda do emprego, Fernanda não se arrependia de ter agido de acordo com seus princípios. Ajudar os outros sem esperar nada em troca havia sido um reflexo de seu verdadeiro caráter. Para Fernanda, a importância de manter a bondade e a integridade, independentemente das consequências pessoais, era um valor que transcendia qualquer obstáculo. Esse entendimento lhe dava força e clareza, reafirmando que, mesmo nas adversidades, a capacidade de agir com generosidade e compaixão era o que realmente definia seu caminho e seu valor. Fernanda compreendeu que a verdadeira medida de seu valor não estava apenas na segurança financeira ou no status profissional, mas na capacidade de manter sua essência e seus princípios. A perspectiva de José e a solidariedade de Lucas ajudaram a iluminar seu caminho, mostrando que, apesar das dificuldades que surgiriam, sua integridade e bondade eram os pilares que sustentavam sua jornada. A certeza de que seus atos de generosidade eram uma parte essencial de quem ela era, trouxe uma nova força para enfrentar os desafios futuros com coragem e esperança renovadas. José observava Fernanda com um misto de admiração e esperança, vendo como ela enfrentava os desafios com uma resiliência impressionante e uma dignidade inabalável. Embora a crise financeira e a recente demissão pesassem sobre eles, José acreditava firmemente que essa situação se reverteria com o tempo. Ele tinha certeza de que a integridade e o altruísmo de Fernanda não passariam despercebidos para sempre e que, apesar da falta de reconhecimento imediato da empresa, suas ações refletiam um caráter genuíno e inspirador. A atmosfera em casa, que havia sido marcada por uma sensação de desconforto e incerteza, começava a mudar. A presença constante de apoio e a atitude positiva de Fernanda começaram a transformar o ambiente. A casa, antes um lugar de preocupação e dúvida, se transformou em um espaço onde a solidariedade e o otimismo começaram a florescer. José sentia que esse novo clima de esperança oferecia um alívio bem-vindo e um alicerce sólido sobre o qual poderiam se apoiar enquanto navegavam pelas dificuldades à frente. As conversas tornaram-se mais focadas em encontrar soluções e em como enfrentar as adversidades com coragem. O sentimento renovado de otimismo não apenas ajudava a suavizar a tensão, mas também unia a família em torno de um objetivo comum. Eles estavam determinados a enfrentar os desafios de frente, sustentados pelo apoio mútuo e pela crença compartilhada em um futuro melhor. Enquanto José e Vinícius se dedicavam a revisar planilhas e discutir possíveis soluções para superar a crise, um toque de telefone quebrou a monotonia de suas conversas focadas. O som do aparelho parecia ecoar uma nota de urgência que interrompeu o fluxo do debate, trazendo de volta uma sensação palpável de imediata importância. Fernanda, mergulhada em um mundo de especulações e preocupações sobre o futuro, levantou-se com uma combinação de expectativa e apreensão. Ao pegar o telefone e ver o número desconhecido piscando na tela, uma faísca de curiosidade misturada com uma pitada de ansiedade atravessou seu pensamento. A possibilidade de que a ligação pudesse representar uma chance para uma reviravolta ou uma notícia crucial fez com que seu coração acelerasse. Enquanto se preparava para atender, Fernanda desejava fervorosamente que essa chamada trouxesse algo que pudesse mudar o rumo da situação, ou pelo menos oferecer uma nova perspectiva para lidar com os desafios que enfrentavam.
Quando Fernanda atendeu ao telefone, procurou controlar a crescente sensação de ansiedade que começava a dominar seus pensamentos. Do outro lado da linha, uma voz gentil e reconfortante se apresentou como Márcia, filha de Messias, o homem a quem ela havia prestado ajuda no supermercado recentemente. O nome de Messias imediatamente despertou a atenção de Fernanda, e ela se inclinou para ouvir com mais atenção. Márcia iniciou a conversa com um tom caloroso e genuíno, expressando sua profunda gratidão pelo gesto de generosidade de Fernanda. Ela explicou que, ao chegar em casa, Messias havia falado com entusiasmo sobre a ajuda recebida e como isso havia feito uma grande diferença para ele. Márcia também mencionou ter ouvido sobre a recente demissão de Fernanda e se sentiu movida a oferecer palavras de apoio e solidariedade diante da situação difícil. Fernanda sentiu-se profundamente comovida pela consideração e pela empatia de Márcia. A expressão sincera de gratidão fez com que ela reafirmasse a importância de ter agido conforme seus princípios. Em seguida, Márcia fez uma proposta inesperada. Além de querer reembolsar Fernanda pelo valor gasto, ela também mencionou um outro assunto que achava importante discutir pessoalmente. A proposta de Márcia trouxe um sopro de esperança e uma nova perspectiva para Fernanda, que olhou para seu pai e irmão com um misto de curiosidade e expectativa. Após ponderar brevemente sobre a proposta e o potencial benefício de uma conversa pessoal, Fernanda concordou em marcar um encontro para discutir os detalhes. Márcia continuou a transmitir um agradecimento sincero, ressaltando o quanto a ajuda de Fernanda significou para seu pai, Messias. Ela destacou que, além de ser grato, Messias estava decidido a retribuir a generosidade que recebeu, o que trouxe um sentimento de alívio para Fernanda. As palavras de Márcia, carregadas de genuína gratidão, e a oferta de reembolso foram percebidas por Fernanda como um reconhecimento importante de seu gesto altruísta. Além de agradecer, Márcia assegurou que tomaria todas as providências necessárias para o encontro e prometeu chegar o mais rápido possível. Ela expressou sua gratidão pela paciência de Fernanda durante aquele período difícil e garantiu que a reunião aconteceria em breve para resolver todos os detalhes pessoalmente. Com um sorriso renovado e um brilho de esperança nos olhos, Fernanda desligou o telefone, sentindo uma nova onda de otimismo e expectativa. Ela se virou para seu pai e seu irmão, que aguardavam ansiosos, e compartilhou com entusiasmo os detalhes da conversa com Márcia. A reação de José e Vinícius foi de imediata alegria. Seus rostos se iluminaram com a perspectiva de uma solução emergente para as dificuldades que estavam enfrentando. A notícia de que a bondade de Fernanda estava sendo reconhecida trouxe um novo ânimo ao ambiente, preenchendo a sala com um sentimento de otimismo renovado e esperança para o futuro. A conversa com Márcia marcou um momento decisivo para a família, trazendo uma lufada de alívio e uma nova perspectiva sobre a situação. A notícia de que Márcia estava disposta a reembolsar Fernanda e de que a visita estava agendada infundiu um sentimento de renovada esperança. Apesar das adversidades enfrentadas, esse gesto de reconhecimento ofereceu um vislumbre de luz no meio das dificuldades. José envolveu Fernanda em um abraço apertado, um gesto que parecia anular temporariamente as tensões acumuladas. O toque de José não apenas trouxe um consolo imediato, mas também ajudou a transformar a atmosfera da sala, tornando-a mais leve e esperançosa. A notícia de Márcia e a promessa de um reembolso inesperado criaram um espaço de alívio profundo e fizeram com que a família sentisse que, apesar dos desafios, o caráter e a bondade de Fernanda estavam finalmente recebendo o reconhecimento que mereciam. Com esse novo otimismo, a família começou a se preparar para a visita de Márcia com uma renovada expectativa.
Eles estavam ansiosos não apenas pela ajuda financeira, mas pela oportunidade de ver uma situação difícil começar a se resolver. A sensação de que seu esforço e sua generosidade estavam sendo valorizados trouxe um vigor inesperado para todos na casa. Esse sentimento de alívio e esperança reacendeu a confiança de que, mesmo em tempos de incerteza, algo positivo ainda poderia emergir, aquecendo o coração de cada um e fortalecendo a união familiar. Pouco depois, Márcia chegou à casa de Fernanda, trazendo consigo não apenas o valor exato para cobrir as compras feitas por seu Messias, mas também um cartão cuidadosamente escrito à mão, expressando um sincero agradecimento. Sua chegada, com um semblante acolhedor e um gesto de gratidão, trouxe um novo ânimo ao ambiente. Ao entregar o pagamento a Fernanda, o sorriso de Márcia carregava um sentimento genuíno de apreço, que tocou profundamente Fernanda. Mais do que a satisfação financeira, o convite de Fernanda para um café surgiu como um gesto de genuína amizade e calor humano. Márcia aceitou com um sorriso caloroso e, ao entrar na casa, foi recebida por José com uma cordialidade que refletia o espírito de hospitalidade da família. Ele a conduziu com gentileza até a cozinha, onde a preparação de um chocolate quente e a disposição de alguns petiscos simples criaram um ambiente acolhedor e convidativo. A conversa começou de forma natural e amigável. Márcia, emocionada pelo gesto altruísta de Fernanda, elogiou-a por sua generosidade, descrevendo como a atitude de Fernanda havia sido uma fonte de inspiração para ela. Compartilhou com entusiasmo a profunda impressão que a bondade de Fernanda deixou em sua vida, ressaltando o quão significativas foram suas ações. Fernanda, por sua vez, mostrou um interesse genuíno em Márcia, fazendo perguntas sobre sua família e, particularmente, sobre seu Messias. Sua curiosidade era impulsionada por um desejo sincero de conexão e compreensão. Enquanto a conversa prosseguia, Márcia foi tocada pela autenticidade e calor humano que Fernanda transmitia. O ambiente ao redor, com suas cores suaves e o aroma do chocolate quente recém-preparado, acentuava o sentimento de acolhimento. A cozinha, agora aquecida não apenas pelo chocolate quente, mas também pelo afeto mútuo, criou um cenário ideal para uma conversa que não apenas estabeleceu um vínculo mais profundo, mas também consolidou uma amizade genuína entre as duas famílias. Durante a visita, Márcia foi gradualmente cativada pela verdadeira essência de Fernanda, que transcendia o ato inicial de generosidade. Enquanto saboreavam o chocolate quente, o ambiente acolhedor e descontraído se tornou o pano de fundo ideal para uma conversa genuína e reveladora. As duas mulheres começaram a compartilhar detalhes sobre suas vidas, trocando histórias e experiências pessoais que mostravam mais sobre suas trajetórias e valores. Márcia se viu profundamente impressionada pela maneira autêntica com que Fernanda se abriu, e a conversa naturalmente fluiu para temas mais pessoais e significativos. A impressão que Márcia teve de Fernanda, inicialmente formada pelo gesto de gratidão, foi enriquecida pela descoberta de uma pessoa com uma bondade genuína e uma profundidade de caráter que não se limitavam ao simples ato de reembolso. O encontro, que começara como um ato de compensação financeira, evoluiu para uma oportunidade para estabelecer um vínculo verdadeiro e significativo. A conversa ofereceu a ambas a chance de se conhecerem melhor, fortalecendo uma conexão que prometia ser duradoura e enriquecedora para ambas as partes. Enquanto conversava com Fernanda, Márcia se sentia cada vez mais tocada pela sinceridade e acolhimento que definiram a interação. O ambiente amigável e a conversa fluida pareciam criar um espaço seguro e confortável para uma revelação pessoal significativa. Sentindo que era o momento adequado para compartilhar um aspecto mais íntimo de sua vida, Márcia respirou fundo e decidiu abrir-se sobre a condição de seu pai.
Com uma voz suave e controlada, Márcia começou a descrever a situação de forma honesta e detalhada. Ela explicou que Messias estava enfrentando desafios graves relacionados à memória, tendo recebido o diagnóstico de Alzheimer. Márcia fez questão de expressar a seriedade da situação, detalhando o impacto que a doença estava tendo não apenas na vida de seu pai, mas também na dinâmica e nos desafios enfrentados por sua família. Enquanto conversava, Márcia não apenas relatava os detalhes da condição de seu pai, mas também transmitia o peso emocional que essa realidade impôs a todos ao seu redor. Ela queria que Fernanda não apenas ouvisse, mas sentisse o peso da situação, compreendendo a luta diária que seu pai e ela enfrentavam. A conversa se transformou em um momento profundo de conexão emocional, onde a empatia e a compreensão mútua se destacaram, criando um ambiente de verdadeiro apoio e solidariedade. Quando Márcia terminou de compartilhar, Fernanda estava claramente tocada e ouviu atentamente cada palavra. Márcia então explicou que, apesar das dificuldades imensas que a doença trouxe, seu pai ainda recordava com grande carinho o gesto de Fernanda e estava profundamente grato pela ajuda recebida. Ela ressaltou como a generosidade e a paciência de Fernanda não apenas ofereceram um alívio significativo naquele período difícil, mas também trouxeram um conforto real e duradouro para sua família. Márcia enfatizou que, apesar dos desafios diários enfrentados devido à condição de seu pai, o gesto de bondade de Fernanda foi como uma luz de esperança em meio à escuridão. Ela explicou que o ato de Fernanda teve um impacto profundo e significativo, oferecendo não apenas alívio imediato, mas também um sentimento de apoio e solidariedade que a família valorizou imensamente. Quando Fernanda foi informada sobre a condição de seu Messias, ela sentiu uma combinação de surpresa e compreensão mais profunda. Essa nova perspectiva ajudou a esclarecer o que aconteceu no supermercado e as dificuldades que enfrentaram, oferecendo um entendimento mais claro e um alívio ao conectar os pontos da situação. Com essa nova compreensão, Fernanda reconheceu ainda mais a importância do seu gesto e o impacto que teve na vida de seu Messias. Ela ficou ainda mais tocada ao perceber a extensão dos desafios enfrentados pela família. Fernanda demonstrou empatia genuína, expressando seu pesar com um sentimento sincero pela condição de seu Messias. Eu só fiz o que achei certo na hora. Márcia ofereceu a Fernanda qualquer assistência que pudesse precisar, seu olhar expressando uma preocupação genuína. Em seguida, Márcia começou a explicar a situação. Ela detalhou que a família estava passando por um período complicado devido à condição de saúde de seu pai. A situação era extremamente desafiadora, exigindo ajustes significativos na rotina da família. Não podiam mais deixar o pai sozinho, o que estava demandando muito esforço deles. Recentemente, houve um incidente em que ele saiu de casa sem que ninguém percebesse, o que gerou grande preocupação. A situação estava sendo difícil para toda a família. Márcia fez uma pausa e olhou para Fernanda com uma expressão de profunda admiração. Seus olhos refletiam um sentimento genuíno de gratidão enquanto começava a falar. Eu quero que você saiba o quanto o que você fez foi significativo para nós, disse Márcia com sinceridade. Em um momento de tantas dificuldades, seu gesto foi um verdadeiro alívio para nossa família. Sua ação trouxe não apenas um alívio imediato, mas também uma nova perspectiva de esperança e humanidade em meio a tanta adversidade. Ela continuou, destacando o impacto do gesto de Fernanda. Foi como uma luz que iluminou um caminho escuro, mostrando que ainda existem pessoas com corações verdadeiramente generosos e preocupados com o bem-estar dos outros. Mesmo sem conhecer todos os desafios que temos enfrentado, você agiu com uma sensibilidade e solidariedade que foram extremamente notáveis e reconfortantes para nós.
Enquanto Márcia compartilhava os desafios que sua família estava enfrentando, Fernanda foi tomada por uma profunda sensação de empatia. Compreender melhor a magnitude das dificuldades trouxe uma nova perspectiva sobre a situação e destacou o impacto que seu gesto havia causado. Saber que sua ajuda foi significativa, mesmo sem conhecer todos os detalhes na época, trouxe a Fernanda um alívio e uma sensação de satisfação. Fernanda refletiu sobre o que havia feito com um toque de humildade. Ela se sentiu um pouco constrangida ao perceber que seu ato, embora simples, havia sido tão apreciado. Com uma expressão de sincera modéstia, ela comentou que considerava o gesto como algo pequeno, feito com o coração, e que estava feliz por ter ajudado, mesmo que a extensão da situação não fosse completamente clara na ocasião. O ambiente na sala estava carregado de uma sensação genuína de empatia e compreensão mútua entre Márcia e Fernanda. Até que Márcia fez uma revelação que esclareceu a situação de forma completa. Com uma voz firme e um olhar respeitoso, ela finalmente revelou o verdadeiro motivo de sua visita. Fernanda, gostaria de lhe informar que sou uma das donas do supermercado onde ocorreu o incidente. Estou aqui não apenas para expressar minha profunda gratidão pelo gesto de bondade que você teve, mas também para oferecer uma oportunidade em reconhecimento a isso. Estou propondo a você o cargo de gerente no supermercado. Lamento a injustiça que você sofreu ao ser demitida e quero assegurar que Marília não faz mais parte da equipe. Espero que esta oferta possa não apenas compensar de alguma forma o ocorrido, mas também servir como um reconhecimento da sua integridade e dedicação. Fernanda ficou de boca aberta com a proposta. Ao olhar para Márcia, com uma mistura de surpresa e alegria, ela tentava compreender a profundidade das palavras que acabara de ouvir. Percebendo a reação de Fernanda, Márcia sorriu de forma acolhedora e disse: Eu entendo que este é um momento desafiador e que você tem se preocupado com o futuro. No entanto, ao refletir sobre seu trabalho e sua dedicação, ficou claro que você merece essa oportunidade. Acredito que você tem muito a oferecer para a equipe. Ainda tentando processar a notícia, Fernanda respondeu com a voz embargada: Eu realmente não sei o que dizer. Isso é surpreendente. Não consigo acreditar que você está fazendo isso por mim. Eu estava tão preocupada com o que ia acontecer. Márcia continuou com um tom encorajador. Compreendo que a situação é complicada, mas sua dedicação e esforço não passaram despercebidos. Quero que você saiba que valorizamos profundamente o que você sempre fez pela empresa. Esta proposta é um reconhecimento do seu trabalho e uma chance para você crescer ainda mais. Com um brilho de gratidão e um sorriso emocionado, Fernanda agradeceu sinceramente. Estou realmente sem palavras. Esta oferta significa mais do que eu posso expressar. Estou tão tocada pela sua generosidade. Não sei como retribuir, mas vou me dedicar ao máximo para mostrar que você fez a escolha certa. Márcia sorriu e concluiu: Eu tenho certeza de que você fará um excelente trabalho. E lembre-se, estamos aqui para apoiar você em cada passo. Aceite a proposta e vamos trabalhar juntas para enfrentar qualquer desafio que surgir. Fernanda aceitou a proposta com grande entusiasmo e um sentimento de alívio, pronta para enfrentar os novos desafios com renovada energia. Obrigada, Márcia. Eu aceito a proposta com todo o meu coração e vou me empenhar para contribuir da melhor forma possível para a empresa, disse Fernanda com uma voz cheia de gratidão. Márcia sorriu com satisfação, sentindo-se aliviada e contente por ter a oportunidade de apoiar Fernanda. O que começou como uma conversa sobre um gesto de bondade evoluiu para uma significativa oportunidade de crescimento para Fernanda, mostrando que mesmo nos momentos mais difíceis, novas oportunidades e um pouco de esperança podem surgir de maneiras inesperadas. Fernanda, ainda deslumbrada e profundamente tocada pela reviravolta, ouviu atentamente enquanto Márcia continuava.
Eu confio plenamente em você, disse Márcia, com um tom firme e encorajador. Ela manteve um olhar sincero e resoluto para que Fernanda percebesse a crença genuína em seu potencial. Márcia queria que Fernanda soubesse que essa nova chance não era apenas um gesto de compaixão, mas um reconhecimento real de suas qualidades e um sinal de apoio incondicional. O ambiente estava imbuído de um novo senso de esperança e Fernanda sentiu a profundidade do apoio que estava recebendo. Esse momento de reafirmação e encorajamento não apenas ofereceu uma nova perspectiva para sua carreira, mas também renovou sua confiança em si mesma e em seu futuro. Após concluir o treinamento, Fernanda assumiu sua nova posição com uma determinação renovada e um entusiasmo contagiante. Seu comprometimento imediato começou a gerar impactos positivos significativos. Com uma visão aguçada para melhorias e uma ética de trabalho sólida, ela transformou o ambiente do supermercado de forma impressionante. Fernanda não só aprimorou a eficiência das operações diárias, mas também elevou a qualidade do atendimento ao cliente, criando uma experiência muito mais enriquecedora para todos os que visitavam o estabelecimento. Sua capacidade de fortalecer a coesão entre os membros da equipe foi igualmente notável. Ela promoveu um ambiente de colaboração e comprometimento que antes parecia ausente, unindo o grupo em torno de objetivos comuns. O gesto de Márcia, ao oferecer essa oportunidade, se revelou um ponto de inflexão crucial na vida de Fernanda. Em resposta à confiança depositada nela, Fernanda se dedicou com uma paixão e empenho renovados, o que resultou em melhorias tangíveis no supermercado. Sua liderança inspiradora não apenas trouxe benefícios palpáveis para a operação do supermercado, mas também destacou o impacto positivo e transformador da oportunidade que lhe foi concedida, evidenciando a profundidade da mudança em sua vida e carreira. Fernanda conseguiu conquistar o respeito e a admiração de todos ao seu redor, incluindo aqueles que inicialmente duvidavam da autenticidade de sua bondade por meio de sua persistência e dedicação. Em sua nova função, ela alcançou um equilíbrio financeiro que trouxe uma diferença substancial para sua vida e para a de sua família. Esse novo equilíbrio proporcionou um alívio significativo para o estresse que enfrentavam anteriormente e ofereceu um nível de conforto que parecia inatingível antes. Com a satisfação de ter seguido seus princípios e valores, Fernanda continuou a exercer sua liderança com uma combinação de integridade e empatia. Sua abordagem não apenas beneficiou diretamente sua equipe e colegas, mas também inspirou todos ao seu redor a reconhecerem e valorizarem a verdadeira bondade. O gesto de Márcia teve um impacto profundo em Fernanda, demonstrando que a generosidade pode gerar efeitos positivos de formas inesperadas e surpreendentes. Esse reconhecimento fortaleceu a crença de Fernanda na bondade intrínseca da humanidade. A jornada de Fernanda destacou que mesmo os atos mais simples de altruísmo têm o poder de provocar mudanças significativas e criar um legado de esperança e inspiração. A experiência de Fernanda provou que, com dedicação e um coração generoso, é possível transformar não apenas a própria vida, mas também a vida de muitos outros ao longo do caminho. Se você se emocionou com essa história inspiradora, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nossos próximos vídeos. Adoramos saber sua opinião, então compartilhe nos comentários o que achou. Até a próxima!